Oi, gente, mais um dia do nosso desafio. Eu falei lá no início, quando a gente fez a rosa de ponto haste, que eu iria voltar nessa flor, né? E fazer com pontos diferentes. Então, hoje é dia de fazer mais uma rosa. Dessa vez eu vou fazer uma proposta um pouco diferente, fazer mini rosas. E bem tranquilo de desenhar, a gente vai usar a reguinha hoje. Vou fazer nesse estilo aqui, ó. Folhas maiores, menos folhas e um aglomeradinho de rosas assim no topo. Vou pegar essa ideia aqui. Vamos desenhar então? Então aqui eu vou usar a reguinha. Na verdade eu poderia fazer isso direto no tecido, mas sempre prefiro fazer aqui no caderno primeiro para ilustrar e definir mais ou menos o tamanho, quantidade de flores, de folha, e depois ir para o tecido. Então, aí se você não tem a régua, dá para fazer a mão livre também, só tem que tentar fazer esse círculo bem perfeitinho, né? Bem, o mais certinho que você conseguir, porque por causa do ponto que a gente vai usar, é necessário que ele fique mais redondo mesmo. Bom, eu vou fazer rosas com 7 e 6 milímetros, são mini rosas mesmo. Então, eu vou botar aqui, eu vou usar esse. E o bom dessa reguinha é que, como ela tem essas marquinhas aqui, ó, a gente já consegue marcar, né, no meio. Já fica pronto para fazer o ponto. Eu vou fazer uma aqui mais ou menos na diagonal. Vou fazer uma menorzinha aqui, de 6. Eu não vou marcar o pontinho aqui, porque aqui no caderno eu não vou precisar, né? Era só para ilustrar mesmo. Vou fazer uma outra aqui. Vou fazer uma menor aqui também. Opa. E aí ela tem uns botõezinhos. Óbvio que a gente não vai fazer igual, né? Não precisa ser idêntico, mas acho que vai ser bacana ter uns botõezinhos assim. E aqui eu vou sair com o caule, fazer só umas marcações aqui. E aqui. Bom, essa balançada na mesa aí foi Dona Olívia, minha gata. De novo, ela adora pular na mesa. Acho que assim tá bom. Então vamos escolher as cores agora e bordar. As cores que eu escolhi para as minhas rosas são essas aqui. Essas duas são da DMC 355,
Opa, 355, 356. E essa verdinha aqui da âncora mesmo, 262. Então, vamos começar a bordar? Vou começar pelas flores. Eu vou usar o ponto aranha para fazer as minhas rosinhas. Eu já falei dele no vídeo das primeiras rosas, foram as rosas com ponto haste. E eu vou fazer aqui, como elas são bem pequenininhas, eu vou fazer ele de um jeito bem simplificado, mas elas vão ficar com bastante volume, vão ficar bem fofinhas. Então, antes de começar, né, algumas características desse ponto é que é o seguinte, sempre tem que ser o círculo certinho, a bolinha, né, o ponto aqui de referência bem no meio. E aí aqui eu vou fazer umas perninhas, né, uns pontos retos, que vão ser a base para eu fazer o ponto, né, que é como se fosse um tear também, mais ou menos como a gente fez no ponto picô, na Snowdrop, o Woven Picot. Só que a gente vai fazer um tear em forma circular. Então tem que ser sempre um número ímpar de perninhas. Como elas são bem pequenas, eu vou fazer com 3. Aqui eu já prendi, esse aqui não faz parte, tá? Do ponto, é só o nozinho que eu dei para prender a linha lá atrás. Eu vou trabalhar com 6 fios, mesmo elas sendo bem pequenas. Então eu já prendi a linha. E eu vou sair aqui, ó. Eu nem desenhei, mas você pode desenhar a caneta antes de fazer. Geralmente quando eu faço a partir de 5 perninhas, né, que são rosas um pouco maiores, aí eu já marco para não confundir, para ter uma certa distância, né, entre eles. Mas no caso de 3, eu acho que nem precisa. Então vamos lá. Eu vou sair aqui no limite do círculo e vou para o centro. É importante você fazer esse movimento aqui, a hora que você for fazer esses pontos retos, de fora para dentro. Porque se você fizer o contrário, na hora que você for fazer o segundo ponto, você já corre o risco de pegar na linha, puxar, ou então desmanchar o ponto anterior. Porque elas vão entrar sempre no mesmo buraquinho. Então aqui, fiz uma. Aqui eu vou fazer outra. E aqui eu vou fazer outra. Aí eu vou sair aqui do lado de qualquer uma delas. Não é no buraquinho aqui onde elas estão entrando. É um pouquinho para dentro, né? Porque senão você não vai conseguir tecer e ainda corre o risco de desmanchar o ponto também. Bom, só aproximei um pouco mais a câmera para ficar mais fácil de mostrar. Então aqui eu saí, né, do ladinho. Pode ver que não é no meio certinho, aqui do lado de uma das perninhas, ou melhor, de 2 perninhas, enfim. Aí eu vou começar a passar por cima e por baixo, né, disso aqui. Então eu vou passar dessa primeira por cima, dessa segunda por baixo. Eu tô passando com a parte de trás da agulha para não correr o risco de pegar algum fio. Então eu tenho que tomar cuidado para não tensionar a linha, porque ele tem que ficar bem soltinho para que ela tenha volume, né? Só os 6 fios aqui não são suficientes para fazer ela ter volume, para ela ficar bonitinha. É importante não tensionar a linha, porque quando você vai tensionando a linha, ela vai ficando mais achatada. Então, eu vou passar agora nessa aqui por cima, e na primeira, que eu havia começado por cima, ó, ele já vai por baixo. Então, é sempre alternando daquele mesmo jeitinho lá que eu fiz no Woven Picot, só que circular.
Agora eu vou repetir isso nas outras. Antes eu vou só passar aqui pro avesso, né? Fechando aqui. Eu gosto dela mais soltinha, se você gostar, se você preferir, você pode apertar um pouquinho mais o ponto, deixar ela mais fechadinha, aí vai do gosto de cada um. Recomendo que faça testes até você ver o jeito que você gosta mais, caso você não conheça esse ponto, seja a primeira vez que você vai utilizar. Então eu vou prosseguir aqui, eu vou fazer duas, as menorzinhas eu vou fazer com aquele tom mais escuro, essas outras eu vou fazer com esse mesmo tom. Bom, pessoal, lá no comecinho do vídeo eu falei que ia começar pelas flores, e realmente comecei, né? Eu fiz essa rosinha aqui, porque eu estava muito empolgada para fazer, mas para tudo, né? Eu recomendo que você faça primeiro as outras partes da roseira e depois faça as rosinhas em ponto aranha, tá? Fica mais fácil. E eu parei aqui, então eu fiz essa rosinha, aí eu fiz os botões aqui com ponto cheio, eu fiz um mais clarinho, dois com o tom mais escuro. Esses cabinhos aqui eu fiz bem fininho, ó, ponto haste, um fiozinho só, porque eles são muito fininhos, muito pequenininhos mesmo. Aquelas folhinhas que ficam, né, no botãozinho da rosa, eu fiz com ponto reto, é bem pequenininho mesmo. E as hastes aqui maiores eu fiz com ponto haste 2 fios, né? Então essa parte aqui de cima eu fiz com 1 fio e aqui com 2. E aí as folhas eu tô fazendo com ponto granito, que é um ponto bem bonitinho, bem fácil de fazer. Ele até se parece com o outro que eu mostrei, mas ele tem um procedimento aqui. Então eu deixei a última folhinha aqui para fazer. Ele não vai cobrir 100% aqui, que eu fiz essa folhinha aqui, ela ficou bem gordinha, né? Ele não vai cobrir, mas não tem problema. Então, vamos lá. Eu começo fazendo ele, ó, com um pontinho reto aqui no meio. Depois, eu saio aqui, ó, no mesmo... Peraí, deixa eu botar no lugar certo. Eu saio aqui no mesmo buraquinho, no início. Eu jogo um pouco a linha para cá, que eu acho que ela assenta melhor, tá? Quando a gente faz isso. Aí eu volto aqui no mesmo buraquinho onde eu coloquei a linha. Ó, dou uma ajeitadinha nela. Aí faço a mesma coisa do outro lado aqui. Só que aí eu assento ele pro lado de cá. Faço a mesma coisa de novo do lado de cá, à direita, né? Tanto faz, se você quiser fazer a esquerda primeiro, você não importa não. E faz aqui, mais um. Então, você vai fazendo, ó, sempre sai no mesmo buraquinho aqui em cima e entra no mesmo aqui embaixo, né? No pezinho da folha. E a quantidade de pontos que você faz de um lado tem que ser a mesma que você faz do outro. Então, por isso que é importante você fazer de um lado e do outro, de um lado e do outro, pra não perder a conta. E ele não ficar desigual. Vou fazer aqui. Pra mim tá bom. Aí você vai fazendo até a folha ficar do tamanho que você quer. E ele serve para fazer pétalas também, tá? Não serve só para fazer folhas. Então ele fica bem bonitinho, bem cheinho, né? Parece um ponto cheio, mas o nome dele é ponto granito. Então agora eu vou finalizar as minhas rosinhas. Minhas rosinhas ficaram prontas, super rechonchudas, do jeito que eu gosto. Vamos aproveitar para dar uma recapitulada em alguns segredinhos para deixar o ponto aranha bem bonitinho, bem legal. Primeira coisa, o círculo que você faz, o ideal é que ele seja bem feitinho e o meio marcado certinho. Isso vai te ajudar demais, porque aí as perninhas que a gente faz ficam todas do mesmo tamanho.
E aí não tem aquele problema de no final do ponto ter uma perna mais comprida que a outra e você ter que ficar fazendo ponto para cobrir. Outra coisa, usar bastante linha na agulha. Isso faz com que ela fique mais cheinha e você tenha que fazer menos voltas. Então aqui mesmo essas rosas sendo muito pequenininhas, lembrando que eu fiz rosas com 6 e 7 milímetros de diâmetro, eu usei 6 fios. Então, se você for aumentando o tamanho da rosa, vai ter um ponto que você pode usar até 12 fios. Então, fica atento com isso. O número das perninhas influencia também. Se você faz rosas menores, e aí você faz menos perninhas, elas dão esse efeito mais rechonchudo. Se eu fizesse 5 perninhas aqui, elas iam ficar um pouquinho mais justinhas. Então aqui eu fiz 3. Se você aumentar, for fazer uma rosa, por exemplo, de 1 centímetro até 1,2 mais ou menos, você usa 5 perninhas. Se você for aumentando isso, você vai ampliando, aí você bota 7. E se for uma rosa muito grande, você pode usar até 9 perninhas. Mas você tem que equilibrar isso aí, então, quantidade de linha, número de perninhas, diâmetro e tudo mais. Ponto. Se quanto mais você aperta, mais ela fica achatada, ela perde esse efeito rechonchudo também. Então não adianta nada você fazer o que eu falei antes, que é botar muita linha, regular a quantidade de perninhas que vai ter ali para você passar por cima e por baixo e você apertar demais o ponto, né, na hora de finalizar. Tem que ficar meio soltinho mesmo. Claro que você pode deixar um pouco mais apertada, assim, mais fechadinha do que a minha, se for do seu gosto. Mas para ficar com esse efeito soltinho assim, tem que tomar bastante cuidado. Uma outra coisa aqui, aí não é uma dica para rosa, mas para o ponto, mas para rosa especificamente. Eu não vou fazer nenhum miolinho aqui. Eu gosto dela assim. Eu quero deixar ela assim sem nada. Mas se você quiser, você pode fazer uns nozinhos franceses aqui no meio. Esses nozinhos, pela natureza do ponto, não tem jeito. Tem que ser feitos depois dela pronta mesmo. E aí você pode fazer aqui no meio e vai ajudar a segurar ainda mais também esse miolinho um pouco mais aberto. Fica a seu critério. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E obrigada quem assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima flor.